Muito boa tarde, Brasil. Iniciamos o programa de hoje muito entristecidos. A Casa da Bênção, igreja que nós temos no Brasil inteiro, e toda a igreja evangélica de Brasília e quiçá do Brasil está de luto. No final da tarde de ontem, o Senhor Jesus chamou, tenho certeza, que para o paraíso, o nosso querido apóstolo Doriel de Oliveira. Líder, fundador, presidente da Casa da Bênção, Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, que o próprio povo batizou como Casa da Bênção, devido às inúmeras bênçãos acontecidas ali. Ele implantou, a igreja verdadeiramente pentecostal em Brasília. Isso foi em 1970, vindo de BH, aonde ele ficou de 64 até o ano de 1970. Ele nos ensinou que o Evangelho real de Cristo, da salvação, da libertação e da cura verdadeiramente existem. Chegou num momento complicado de Brasília, em que a cidade verdadeiramente precisava de libertação. E ele fez isso como ninguém. Era comum você ver, inclusive, corpo de bombeiros, ambulâncias de outras organizações de saúde, levando gente endemoniada, para nós endemoniadas, para eles enlouquecidas, à Casa da Bênção. E esse trabalho fez com que ele fosse por demais conhecido em Brasília e profundamente respeitado. Fez da Casa da Bênção uma organização religiosa poderosa, com quase 4.000 igrejas espalhadas por todo o Brasil, a partir de Brasília e desde Belo Horizonte. Devemos a ele muitíssimo, e eu particularmente, a minha salvação em Cristo Jesus. Devo isso a ele, com certeza. Olha, eu gostaria de lembrar dele, como veremos a partir de agora, e é deste Doriel de Oliveira que eu me lembrarei sempre do meu amigo, o meu pastor, meu pai na fé. Vejam um programa que nós gravamos com ele em 2014, está mais jovem aí, falando sobre a Bíblia ao lado de Bispo Renato. Acompanhe partes desse programa. É um pouquinho desta maravilha que se chama Bíblia Sagrada. E para conversar sobre esse assunto aqui hoje, eu conto aqui com a presença do apóstolo Doriel de Oliveira, da gloriosa Casa da Bênção, né? E agora presidente de honra do nosso COPEV, Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal. Uma solenidade agora há poucos dias, né? Cadê as fotos? Coloca aí 2 ou 3 fotos passado. Aí, né? Foi na igreja metodista, se eu não me engano. Metodista, da Asa Norte. E você hoje é o presidente de honra do nosso glorioso COPEV. Exatamente. Rapaz, vamos votar. Eu não posso. O jornalista não perde a santa oportunidade. É isso, né? Aí, vamos lá. Lembrar que em 72, né? Lembra disso? Lembro. Né? Em 72, o COPEV se convidou o então missionário Doriel de Oliveira, né, a se retirar de Brasília. Em outras palavras, melhor. Né? Foi expulso, né? Foi expulso, você tinha expulsado do conselho, né? Exatamente. O que eu acho interessante é o seguinte: diziam que você praticava unção, você expulsava demônio, isso. Você falava da unção do Espírito Santo, também, do batismo e outras coisas mais, né? E hoje... É tudo que a Bíblia ensina, né? E você continua ensinando tudo isso hoje e é o presidente daquele conselho. Mas vamos esquecer o passado, né? E lembrar do presente. Até porque numa das fotos aí apareceu meu amigo, né? Bispo Renato, que também está conosco aqui. Obrigado por ter vindo, deputado eleito aqui do Distrito Federal, da nossa Câmara Legislativa. Bom te ver, Renato. Alegria nossa, Celso, é bom estar com você, é bom estar com o apóstolo Doriel, que é um dos pais da minha fé, um dos primeiros instrutores que me instruiu no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com o meu amado missionário Daniel, que hoje está na Bahia. Verdade. É isso aí, tá certinho. Fazendo uma obra magnânima na Bahia, Daniel, né? Exatamente. Meu Deus do céu. Agora, vamos viver aí, estamos vivendo mais um dia da Bíblia.
Hoje, essa Bíblia, apóstolo Doriel, já ganhou o mundo ou ainda falta muita coisa? Que eu só vejo desgraça acontecendo, apóstolo. Eu creio perfeitamente que a Bíblia já chegou em todos os países, em todas as línguas, em todas as raças. A palavra de Deus não tem como esconder. Porque a palavra de Deus foi Deus que falou, foi Deus que mandou falar e continua a palavra de Deus tendo seu poder. Quer o homem creia ou não creia, aceita ou não aceita, mas a Bíblia, ela está cada vez crescendo mais, penetrando mais e mais gente vendo as verdades bíblicas de uma forma maravilhosa. Há uma das coisas que são contestadas na Bíblia, né, seria exatamente dentro do primeiro livro, né, em que se fala da criação do mundo e que esbarra, por exemplo, junto e perto da ciência, né? Como é que a Bíblia não citou, por exemplo, o tempo dos dinossauros, o tempo de, né, 60, 100, cento e tantos milhões de anos atrás, e diz que a humanidade começou com Adão há 5, 6 mil anos atrás, quando você acha, né, os ossos de figuras que viveram aí 13, 15, 20 mil anos atrás. Como é que a gente bate uma coisa com a outra, apóstolo Doriel? Nós sabemos que a ciência, ela tem o poder também para descobrir muita coisa. Mas a Bíblia, ela está acima de todas as coisas. Mesmo com todos os acontecimentos que nós temos hoje, do progresso que existe, mas ainda existe nações que proíbem a leitura da Bíblia. E aí, A China, você com uma lá, a China, dependendo do lugar que você estiver, sabe como é que eles fazem com a Bíblia? Eles arrancam uma página, escondido de muita gente, passa, aquele leu, tira uma cópia e passa para outro. E isto está acontecendo ainda em pleno século de hoje, mas a Bíblia está indo ou rapidamente, ou mais devagar, mas está chegando na mão de todas as pessoas, porque esse é o plano de Deus. Nós podemos escolher que tem tantas Bíblias, uma mais bonita, uma de uma cor, outra de outra, e há 40, 50 anos atrás, aqui no Brasil, uma Bíblia, hein? era a coisa mais difícil que tinha. Uma Era pessoa quase o que você Bíblia. falou da China, era quase tirar uma nas página, igrejas, né? mesmo nas igrejas, era difícil encontrar um lugar para você comprar uma Bíblia. Mesmo que você quisesse, não tinha. Hoje não. Hoje nós vemos que o Brasil cresceu, a Sociedade Bíblica do Brasil está aí, tantas outras empresas estão aí, fabricando livros e Bíblia do jeito que você quiser. Com estudo, sem estudo, de uma forma de letra grande, letra pequena. Isso para nós é importante isso. Deixa eu atender o Gleison, eu vou deixar uma pergunta para ti. A primeira Bíblia, quando é que você pegou e como é que você conseguiu? Daqui a pouquinho. Oi, Gleison, boa tarde. Boa tarde. Diga, querido. É que eu queria fazer uma pergunta para o pastor Doriel. Pois não? Ô, meu amado, boa tarde. Boa tarde. É porque essa pergunta que o irmão aí acabou de falar, sobre os dinossauros, que eles não estão escritos na Bíblia, e realmente outro dia eu me debati com outra pessoa aqui, com outro irmão aqui, que eu falei, ó, o homem não descendeu do macaco. Ele, não, o homem descendeu dos macacos. Ele não descendeu. O homem veio da forma e semelhança de Deus. E muitos que não conhecem a palavra, creem que o homem veio de uma, assim, veio se evoluindo até ser nós, a imagem e semelhança de Deus. Mas eu creio que o homem veio da semelhança de Deus, conforme a Bíblia diz. O homem já veio feito, né? Já veio pronta a nossa semelhança, não é? Tá certo, Gleison. Boa lembrança, querido. Obrigado. Tá vendo? O que a gente não fala, o telespectador fala aqui. Exatamente. Nós queremos dizer para você, jovem, que nós ficamos com a Bíblia, não é com o que a ciência fala ou por causa da evolução de alguém que falou que o homem veio de macaco ou veio não sei de onde. Não é verdade. A Bíblia diz que Deus fez o homem. Foi Deus que fez o homem
E nós não saímos disso porque nós acreditamos na palavra de Deus. O homem veio pronto. Você pegou a primeira Bíblia e era costume, né? Colocar debaixo do braço. Eu me lembro do primeiro crente que eu conheci na minha vida, o senhor Sebastião Lucas, você vê? Eu não lembro o nome dele. Era uma figura importante na minha cidade, né? E corajosamente, numa cidade onde só tinha católico, ele instalou uma igreja e fez essa igreja que está lá até hoje contando a história. Celso, é interessante, porque eu conheci o Senhor Jesus Cristo na Casa da Bênção. Graças a Deus. O apóstolo Doriel e, como já disse, meu primeiro pastor, o pastor Daniel de Oliveira, que hoje é pastor na Bahia. E a partir daí eu fui me dedicando, logicamente, ao conhecimento da palavra de Deus, mas aos 18 anos eu já era pastor, pastorei a primeira igreja aos 18 anos de idade, me dediquei ao estudo da Bíblia Sagrada. Logicamente, nesse conhecimento da palavra de Deus, a gente veio fazendo com que a gente fosse crescendo na fé, porque é isso que a Bíblia nos ensina, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas não basta apenas ouvir, é preciso você estudar a palavra dia após dia e fazer com que a palavra seja verdadeiramente aquilo que a Bíblia diz que ela é, viva e eficaz, e que ela vai transformando a sua vida, ela alimenta você e ela transforma a sua vida e a sua história. Então hoje fazem 32 anos que eu sou pastor. Então veja que o tempo vai passando e esse amor por Deus ainda é maior a cada dia que passa e não importa aquilo que aconteça na sua vida. Você disse, eu tenho uma profissão, sou advogado. Hoje exerço o ministério também na política, mas nada disso eu trocaria pelo púlpito na igreja. Porque aquilo que Deus colocou dentro de nós é maior do que aquilo que o mundo pode dar para nós. Por esse amor de Deus, que não tem limite, que é derramado em nossos corações. E isso é alimentado dia após dia pelo melhor dos alimentos, a palavra de Deus. É isso que você faz dentro de Abençoando as Nações, que é a sua igreja? Exatamente. E aí, Celso, é importante, interessante dizer isso, aprendi a minha fé, como eu já disse, com o apóstolo Doriel, o pastor Daniel de Oliveira, e hoje nós propagamos essa fé em 12 estados do Brasil, onde está a nossa igreja, pela liderança da palavra de Deus. No final de semana anterior, estava pregando em Fortaleza. A nossa igreja sede fica praticamente ali perto do centro, perto do mercado municipal. Quando você vê a igreja cheia de pastores ali no Nordeste, cheia de obreiros, e começar a entender que começou com uma semente, semeada por um homem que está aqui ao meu lado, e que se multiplicou hoje por milhares de pessoas no Brasil inteiro, não tem preço. Verdade. É uma semente que vai sendo semeada na vida de tantas pessoas, e espero que essa semente nunca deixe de ser semeada. Diga, apóstolo. Celso, você falando sobre a Bíblia debaixo do braço, eu me lembro que há 50 anos atrás, no Brasil, havia muita cidade do interior que foi queimado centenas e centenas de Bíblias, faziam os montões na praça, queimava as Bíblias, porque a outra religião, que você sabe quem é, entendeu? Mandava queimar, que ninguém podia usar a Bíblia. Então eu agradeço a Deus. Tudo isso por causa do crente, é? Por causa do crente. Que chamava o livro de capa preta e também era o livro debaixo do braço. Também, quer dizer, geralmente era também a roupa preta, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Hoje, Deus abençoou o Brasil de uma forma extraordinária. Que quando eu comecei a pregar o Evangelho, há 50 anos atrás, nós tínhamos no Brasil 1 milhão de pessoas. E hoje, crentes. Hoje nós estamos tendo quase 70 milhões de evangélicos. E o Evangelho está em todo lugar. E a Bíblia você compra em tudo quanto é lugar. Verdade. Hoje, graças a Deus, qualquer livraria dos aeroportos, a primeira coisa que você encontra é a Bíblia. Entendeu? A coisa cresceu porque Deus ama essa pátria e porque a palavra de Deus é verdade. Mas o que a gente vai fazer, por exemplo, hoje, a desconstituição da família.
é uma das coisas mais massacradas que nós estamos sentindo aí, está sobre a família brasileira. Você que está constantemente dentro do Congresso Nacional, participando direto lá, percebeu isso mais do que nunca e prega muito sobre isso? Então nós temos que continuar, não podemos parar de falar e ajudar, formar esta família, mostrar o que a Bíblia ensina. A Bíblia mostra a família. E nós temos, Deus formou a família. A igreja deve ter interesse na família. Quando nós falamos de igreja, não está falando uma igreja. Deve falar com todo o povo que acredita em Deus. Então, isso é uma das coisas importantes. Infelizmente, nós estamos tendo no Brasil alguns homens que estão querendo destruir a família. E nós temos que combater isso, especialmente os homens que foram eleitos para isto, e nós agradecemos a Deus porque a Câmara Distrital hoje tem 7 homens que vai fazer parte, que já está fazendo parte. Espero que eles comecem a trabalhar para ajudar. Se não pode ajudar o Brasil todo, mas vamos ajudar a Brasília. Vamos fazer um trabalho para Brasília, para poder nós unificar a família e ter um grande trabalho. A unidade está aqui, não está? Tá, a palavra de Deus. Não tem outro jeito. Podem ter nomes diferentes, segmentos diferentes, mas a palavra é única. Com certeza. Se eu entrar na igreja que o bispo Renato lidera, eu encontrarei uma Bíblia Sagrada. Se eu entrar na Casa da Bênção, na Catedral da Bênção em Taguatingaçu, tem uma Bíblia Sagrada. Então esse não é o princípio, e aí não tem como permanecer nessa unidade? Mas precisa ter, Celso. Olha o último mandamento do Senhor Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ponto. E é isso que a gente está fazendo, apóstolo? Ou paramos no tempo e no espaço? Eu acredito que existe um esforço da igreja para obedecer o que Jesus ensinou. Ainda que você sabe que existem muitos pastores que não têm esta visão, mas o que tem essa visão estão trabalhando para unir a igreja, para o crescimento da igreja e para que nós possamos mudar a cidade ou mudar as cidades e o Brasil. E isto vai depender também da igreja estar em oração. Quando Deus manifestar o seu poder de um grande avivamento, muita coisa cai por terra e a glória de Deus é manifestada. Agora, biblicamente falando, o que você vê do começo ao fim aqui é a gente orando. É isso aí. E Deus indicando o caminho da oração. É. Que a gente deve buscá-lo, sobretudo, né? E da maneira mais simples. E é o que a Casa da Bênção está fazendo. Então, você é conhecido como aleluia, glória a gente já sabe que é Doriel de Oliveira, não sabe, Renato? Né? Sabe. Agora, o que eu percebo é o seguinte, não há o grande estímulo para a oração, Renato. E precisaria. Veja, nós estamos falando sobre a Bíblia, que foi criado o dia da Bíblia para estimular a leitura da Bíblia Sagrada, mas não basta apenas ler a Bíblia, e a comunhão também na oração. Os grandes movimentos avivalistas tiveram, dentre outras coisas, a oração e a volta à palavra de Deus. Né? A oração principal. Esses homens oravam, o Senhor Jesus nos ensinou, ele subia ao monte para orar, jejuou, ele fazia da sua vida uma vida de oração, e essa vida de oração é a vida de comunhão, não é repetição no dia após dia, é ouvir Deus, é falar com Deus. A oração nada mais do que isso. Está preparado para falar com Deus e Deus está falando com você. É isso. Olha aí. o que a Bíblia diz em Jeremias 33, verso 3. O Senhor dizendo, clama a mim e responder-te-ei. Você clama e eu te respondo. É isso, oração é isso. A gente precisa voltar a ouvir Deus falar conosco quando a gente ora. Mas a Bíblia diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E é esse o grande problema. E aí eu até defino, Celso, nessa situação, a palavra transgressão ali em Isaías, no Salmo 51. O profeta, ele fala da sua transgressão. E a transgressão, lógico, nós entendemos com rebelião, tudo isso, mas nada mais é do que a revolta da vontade contra a autoridade. Como é que isso funciona? Deus disse, olha, não adulterarás.
essa é a autoridade que deve reger a nossa vida. Mas a nossa vontade é de adulterar. Então veja, prevalece a nossa vontade ao invés da nossa autoridade. Então transgressão é a revolta da vontade contra a autoridade. Olha, a autoridade de Deus diz, eu não devo adulterar, mas a minha vontade é a de adulterar. E aí o ser humano começa a se esvair, deixando de ser regido pela autoridade de Deus para ser regido pela autoridade e vontade própria. Agora, como é que a gente sai desse eterno desejo? Orando. A oração, quando o homem ou a igreja é levado a orar, buscar a Deus, e Deus manifesta do seu poder, vai libertando o homem. A oração não tem outro poder no mundo que possa falar, não tem uma lista, não tem um médico, não tem um cientista para ensinar você a fazer isso. A única coisa é você orar, buscar a Deus. Quando você busca a Deus, ou em pé, ou de joelho, e levanta a sua mão, Deus tem misericórdia. Não é porque nós somos bons, ou porque merecemos, mas é porque a misericórdia de Deus, ela é boa, e aí Deus vai mudando a situação. Eu já ouvi alguns comentários, por exemplo, que o grande problema é o seguinte, a gente busca Deus geralmente na hora do sufoco. É sempre assim. Né? Quando o bicho pega. Né? Aí você busca, mas também, como Deus, você falou, cai fora e não dá tempo de Deus responder a oração. Esse é o problema. Também acontece. Fala a verdade, mas Celso, você fez uma pergunta, e como matar esse desejo? Em primeiro lugar, humanamente é impossível. Há um adágio popular chinês que diz o seguinte, a respeito dos pensamentos, eu não posso impedir que o pássaro pouse sobre a minha cabeça, mas posso impedir que ele faça ninho. É por isso que o Senhor Jesus, na recomendação final, disse, olha, que fique na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É no poder do Espírito Santo de Deus. Não tem outro meio. Uma pena que você fala tão pouco do Espírito Santo, né? Rodrigues, boa tarde. Boa tarde. Diga, querido. Não, eu queria tirar uma dúvida do pastor Doriel, o apóstolo Doriel. Pois não. É sobre esses 144 mil que foram comprados da terra, eles foram comprados no tempo antigo, porque é milhões de pessoas na terra, né, irmão? Os 144 mil que foram comprados da terra, que o Senhor disse que são irrepreensíveis de engano, porque nele está escrito, eles foram comprados da terra, né, irmão? Tá bem, Rodrigues. A minha dúvida sobre esses 144 mil que foram comprados da terra, como é? Tá bem. Diga aí. A revelação que Jesus falou lá no livro do Apocalipse está falando com o povo, especialmente com aquele povo chamado povo judeu, e que está dentro de uma palavra especial da parte de Jesus. Mas não está falando com o mundo que nós vivemos. O evangelho de Jesus é para todo o povo. Por isso que o Evangelho, capítulo 3, versículo 16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apóstolo, nós estamos vivendo, quer dizer, dia da Bíblia, a Bíblia hoje sendo divulgada, né? Há pouco tempo atrás, a própria Sociedade Bíblica Brasileira fez um evento maravilhoso para 100 milhões de Bíblia, né? Foi. Na época, até naquele tempo que a SBB mandava um presentinho pra gente, mandaram duas, eu te dei uma de presente, lembra disso, né? Me lembro. Fizeram uma versão brasileira de um lado, Renato, não sei se você viu, e a linguagem de hoje do outro lado. Impressionante a Bíblia, né? Coisa maravilhosa. Esta Bíblia hoje está sendo reconhecida pelo mundo, essa mensagem, a humanidade já leva ela a sério, apóstolo? Eu tenho quase certeza que a humanidade que nunca antes teve o contato com a Bíblia, passou a ter esse contato e através da Bíblia, milhões de corações têm sido acalentados com a santa palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida, é viva. Quando você tem alguma coisa, você corre no versículo da Bíblia e você vai descobrir que aquela palavra fala profundamente. Como o Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. Entendeu? Fortalece, né, amigo? E a Bíblia, então, é a verdade. Bem, nós vimos aí parte de um programa gravado em dezembro de 2014, apóstolo Doriel de Oliveira ao lado do Bispo Renato. O Bispo Renato começou sua vida ministerial dentro da Casa da Bênção, né? E, lamentavelmente, o apóstolo Doriel de Oliveira nos deixou ontem. Papai do céu o chamou para a glória, tenho certeza, né? Ele faleceu no final da tarde de ontem, quinta-feira. Agora, para a gente complementar este programa de hoje, que nós fazemos para relembrar o tempo em que ele esteve entre nós, do muito que ele nos ensinou, porque a cada palavra dele vinha uma lição. Nós colocaremos parte de um programa que eu gravei com ele em julho agora de 2016, no momento em que se comemorava os 52 anos da Casa da Bênção. Estava o apóstolo Doriel e também estava a missionária Ruth, sua esposa. Ambos criaram, né? Ambos foram os criadores, inauguraram a Casa da Bênção em Belo Horizonte no ano de 1964. De um caixotinho de cebola, como eu já disse no começo, vieram para nós aqui, né? Numa grande catedral hoje, que toma conta ali do setor sul de Taguatinga. Vamos rever, por favor, coloque aí parte do que nós conseguimos conversar. Nós estávamos em seu gabinete, lá na Casa da Bênção, lá na Catedral da Bênção. Coloque aí, por favor. No programa de hoje nós vamos falar de religiosidade, vamos falar de igreja. Uma igreja 100% brasileira, nascida no tempo da Revolução, pleno ano de 1964. Nós vamos falar da Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus. Possivelmente você não saiba que igreja é essa, mas já vai descobrir agora. Igreja Casa da Bênção. Ganhou esse nome por tantas bênçãos que receberam dentro dela, né, todos aqueles que a procuraram. Esta que é a grande verdade. Nesse programa de hoje vamos recordando que 52 anos já se passaram daquele ano de 1964, quando na cidade de Belo Horizonte, apóstolo Doriel de Oliveira, até então pastor Doriel de Oliveira, certo, juntamente com sua esposa, a pastora Ruth de Oliveira, criavam a igreja dentro da cidade de Belo Horizonte. Lá se vão 52 anos, apóstolo Doriel com a missionária Ruth, 52 anos. Realmente são 52 anos de trabalho, de grandes lutas e de grandes vitórias. Parece que foi ontem, porque tantos trabalhos foi desenvolvido, não somente em Belo Horizonte, como para Brasília e para o Brasil. Você saiu de um púlpito de uma igreja construída, né? Exatamente. Que era coisa rara naquele tempo, era muito difícil conseguir isso, né? E foi para um caixote de cebola na praça de Belo Horizonte. Essa história do caixote de cebola é verdadeira mesmo? É verdadeira, tem o caixote até hoje. Mas, Celso, Deus sempre agiu e sempre age de uma forma espetacular. Na Bíblia, lá no Novo Testamento, lá no Velho Testamento, Deus está sempre agindo, chamando homens para fazer uma obra. E através do homem ou da mulher que acreditar, então Deus pode realizar a sua obra. Foi o que Deus fez conosco. Nós acreditamos no chamado de Deus, que Ele ia para nos dar tudo o que nós precisávamos. Começamos uma igrejinha pequenininha. E naquela igreja pequenininha, ela começou a crescer e chegou o que chegou. Eu me recordo quando a gente fez o livro, né, contando da sua história, a história da própria igreja e da missionária, né? É que vocês fizeram várias tentativas de pregação na praça em Belo Horizonte. Foi. Né? E depois de um dia, depois de bastante criatividade, onde você fez o que não podia, né? Contratou tudo que, né, som e tudo mais, né? E aí o povo compareceu. A partir dali a igreja
Foi só alegria? Né? Foi só alegria, acompanhado de muitas perseguições religiosas, perseguição da polícia, que várias vezes nós fomos chamados da polícia e várias vezes fomos presos. Também por causa do Evangelho. Mas o Senhor, que sempre garantiu vitória para a igreja desde o tempo apostólico, também nos garantiu vitória para nós, porque quanto mais perseguição tinha, mais a igreja crescia. Porque sempre a igreja é assim. Quando tem perseguição, quanto mais fala contra aquele que Deus está fazendo, mais perseguição tem, mais também crescimento tem. Bom, vocês permaneceram em Belo Horizonte 6 anos. Durante 6 anos. De 64 até 70. Isso aí, exatamente. Agora chega em 1970, igreja consolidada mais uma vez. Mais uma vez. O que aconteceu em São Paulo, mandando você sair para Belo Horizonte juntamente com a missionária, né? Aconteceu em Belo Horizonte mandando você vir para Brasília? Exatamente. Nós tínhamos uma igreja de mais de 3.000 membros na época, já em Belo Horizonte. Mas quando Deus deu ordem para nós vir, muita gente também fez questão de acompanhar o pastor. Então o pastor veio para cá. Muitas famílias vieram, né? Vieram para cá e estão aí trabalhando. E outros foram dispersos pelo Brasil para poder abrir também a igreja em várias partes do Brasil. Isso não quer dizer que aqui em Brasília você também não teve perseguições. Aqui também. Você apanhava de manhã, de tarde, de noite da imprensa, né? Quando achava que estava tudo bem, a imprensa estava batendo. O Correio Brasiliense fazia páginas inteiras sobre a nossa pessoa, contra a igreja, e dizendo que nós ia ser preso e tal. Mas Deus deu vitória também, e respondemos processos, e fomos vitoriosos em tudo. Mas existiam momentos, por exemplo, em que a igreja ganhou uma repercussão até internacionalmente, né? Eu me lembro do tempo da Ieda, né? Que expelia aquele monte de coisa, né? Que saía do próprio corpo e tudo mais. Aí deu Fatos e Fotos, deu Manchete, deu Grupo Norte-Americano vindo visitar vocês. Foi, né? Foi. Deu Padre Quevedo no pedaço dizendo que você realmente expulsava demônio. Né? Essa é a grande realidade, né? Porque Deus sempre está atento aos seus servos, à sua igreja. Então, quando precisa de Deus agir, Deus sabe fazer milagres. Deus opera milagres. E Deus faz sinais que não existem, que é para o povo saber que Ele está fazendo algo. Eu estou me deparando com a primeira foto aqui que nós vamos mostrar, por exemplo, esta daqui, ó. Com o Jair com a arma na mão, amigo. Isso foi já aqui, né? Na igreja, a primeira construída de madeira. Retalho de madeira, né? Aqui mesmo, na área especial, né? Foi. Itaguatingaçu. Como é que foi essa história Você lembra? Dessa arma na mão? Quando nós estávamos pregando um domingo à tarde, que eram as grandes reuniões de domingo à tarde, então um elemento veio endemoniado com um revólver na mão para querer atirar. E aí ele estava preparado, que disse que ia me dar um tiro. Mas Deus deu graça, nós tiramos o revólver dele, esse é o revólver que saiu dele, que agora ele foi salvo na época. E permaneceu na igreja. Então. E permaneceu na igreja. Bote essa próxima foto aí. Aqui é uma consagração do primeiro templo. Já pelo que eu vi aqui, o primeiro templo de alvenaria, né? Que é onde estamos agora aqui, que é essa parte de escritórios hoje. Certo, e que foi chamado Capela da Bênção aqui. Certo. É onde que nós preparamos para começar. Basicamente era um armazenzão comprido, né? Isso. Estou falando armazenzão porque na minha terra usava muito os grandes armazéns, né? Então... Só que aqui ficou pequeno, né? Logo. Então aí começamos a orar a Deus, preparar para poder inaugurar a catedral, né? Aqui ainda é a casa Casa da Bênção antiga ainda, ó. Exatamente. A de retalho de madeira, ó. De retalho de madeira, ele começou lá embaixo. Quando surgia esse povão, missionária, né? E eram as pessoas mais humildes, pelo que a gente vê, né? Com certeza. Que buscavam a Casa da Bênção. Né? O povo tinha meio alergia a gente, né? Quando se dizia que era crente. Né?
mas o pobre sempre vai, né? Fez atrás com de Jesus, certeza. por que não vai fazer atrás da casa da bênção, né? Exatamente. O próprio Jesus disse, né? Aos pobres é anunciado o evangelho, né? Bote E mais nós- uma foto aqui, já também da própria. Olha, aqui tá aí, ó, né? Eu me recordo de você, né? Com esse bigodão aí, ó. Né? Calça boca de sino, você se recorda que naquele tempo usava, né? Paletó missionário? xadrez. Hein? O paletó xadrez. Paletó xadrez também, né? Aqui parece que não é o xadrez, Não, mas ainda não é. Era bastante típico, né, na época, né? Exatamente. Você ia fazer o programa 6 horas da manhã na Rádio Independência, lembra? Sim. Né? Eu já estava lá todo dia. preparando o Jornal das 7 e você chegava lá para o programa, né? E chegávamos, fazíamos o programa e Deus dava vitória. E foi assim que a Casa da Bênção aqui em Brasília se estendeu e daqui foi se estendendo para outros estados do Brasil. Vocês viviam assustando o povo aqui, né? Eu vou ser Como honesto assim? contigo. Como No assim? nosso meio jornalístico, você tem um louco lá em Taguatinga que expulsa demônio, que faz isso, faz aquilo. Mas eu já conheci, ele foi pegar um programa aqui na rádio e eu conheci ele 6 horas da manhã aqui, né? Agora, você saía com todo mundo, atravessava essa Taguatinga Sul, que não tinha basicamente nada ainda, né? Ia lá pra Praça do Relógio, bota essa foto da Praça do Relógio aí, ó, né? Subia numa Aí é uma multidão caminhão, né, meu acompanhando. Valio? Fazendo uma marcha para Jesus daqui até lá. De lá para cá também. Da praça do E não faltava gente, hein? É, Não. com faixa e tudo, olha lá. Agora o povo que tava ali vendo vocês passar e tudo mais não fazia impropério, não? Não, alguns dava até com a mão. E foi assim que Deus foi salvando também esse povo, né? E foi assim, Celso. Até por curiosidade você vinha na Casa da Bênção, né? E foi assim exatamente. que hoje a Casa da Bênção trouxe uma bênção para Brasília. Com certeza. De tal forma que hoje nós temos 1 milhão de evangélicos daqui. Graças a E Deus são por isso. tudo a maior parte de igrejas que nasceu da Casa da Bênção. Muitas delas, inclusive, Muitas pastores, delas, né? pastores. Que passaram E hoje pela estão Casa da mundialmente, né? Bênção. É verdade. Então, são tanto aqui de Brasília, como também do Brasil. 52 anos. Um momento mais bonito que vocês já viram nesses 52. Dá para pelo menos um, ou talvez dois, apóstolo. Qual foi, assim, aquele momento esplendoroso, né, nesses 52 anos? Você sabe que pastor sempre está entusiasmado. Então, meu entusiasmo primeiro era de ver a catedral construída e o povão dentro da catedral. O outro era construir a primeira torre de oração da América do Sul e da América Latina. É o que nós fizemos. Essa é Entendeu? a foto da primeira, que era quadrada, né? Que todo mundo ficava assim, não, mas como é que você vai fazer um trem redondo aqui se o negócio aqui é quadrado? Né? Lembra disso? Olha. Eu mesmo estive aqui algumas vezes, eu falei, que negócio esquisito é esse, né? Mas Tudo Deus... quadrado, ele disse que esse negócio vai ser uma catedral redonda, né? É aqui, nessa imagem aí que a gente está vendo, não é isso? Exatamente. Né? Foi. Agora que saiu uma catedral bonita, ficou por muitos e muitos anos ali, né? Foi. E só com o número de fiéis crescendo cada vez mais, né? Graças a Deus. Mas eu estou me recordando que das fotografias, por exemplo, ficou faltando a gente mostrar a torre de oração. Vamos lá. Você, em Belo Horizonte, tinha um porão, aqui você tinha um porão, Também. que ainda existe aí, né? Existe também. Né? Mas aí, do nada, você falou assim, eu quero é uma torre. Foi. Nós E fomos fez aí grande ainda, 1, 2, 3, 4, 5 pavimentos. 5 pavimentos de oração e o último andar é o andar do tabernáculo, onde que fica a arca do Senhor. E só desce a arca na época de uma grande festa. Os 4 Senão, primeiros andares são dos evangelistas, né? também, para orar. Todo Deus, mundo, Marcos, Lucas. todo dia tem gente orando, dia e noite orando, homens e mulheres que vêm. E uma coisa, que não é só da Casa da Bênção. Os grupos de oração vêm de todas as igrejas. É verdade. Nós falamos de um momento esplendoroso. Vamos falar de um momento que a gente até preferia não lembrar, né? Um momento triste. Você lembra de algum que tenha te deixado realmente, né, preocupado? telhado Eu não vou caiu. dizer angustiado, porque eu nunca tive angustiado. O bom sabe, né? A gente nunca quer que aconteça as coisas, mas nós tivemos um dia no ano 2002 que caiu o telhado
deu uma ventania terrível e o telhado caiu. E aquilo nos trouxe uma tristeza muito grande, mas as coisas, tudo a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a obra de Deus, para crescer. E com isso nós tivemos que fazer crescer a catedral mais, para caber mais gente, e nós vencemos essa barreira. Bote aquela foto linda, né? Parece uma nave espacial, olha que coisa maravilhosa. Deus transforma, né? Esse templo, né? Foi em alegria. Meu Deus, que imagem linda, que imagem linda. Bote uma outra foto aqui, em que o apóstolo, essa daí, ó. Né? A igreja na festa dos tabernáculos, essa última agora, né? Foi antes do início das nossas comemorações agora de 52 anos de Casa da Bênção, né? Olha que coisa maravilhosa, igreja cheia. É bom a gente sentir tudo isso, né? Nossa, Deus. Né? É só alegria aí, né? Esta que é a grande verdade. Vamos para uma perguntinha aqui que é básica. Os Entas chegaram já faz um bocadinho de tempo, né? Os Entas, 40, 50, 60, 70, né? Não vou chegar, só a missionária que ainda está com 35. Ô, maravilha! Né? Então, não chegou a hora de aposentar, não? Não pensou nisso, não? Entregar para os meninos continuar a obra aí? Irmão, eu já procurei na Bíblia. A Bíblia não tem nenhum lugar que fala que a gente tem que aposentar e nem jubilar. Então na Bíblia não tem esse. Nenhumzinho. Na Bíblia. Então eu vou permanecer do que a Bíblia diz. Até quando Deus quiser, nós estamos aí no trabalho, fazendo a obra de Deus. Você, missionário. Até o fim. Eu sempre falo, muitas das vezes a gente marca convenções em estados do Brasil que a gente prega, né? Então, às vezes eu estou passando mal, eu falo assim, gente, eu vou pregar desse qualquer jeito. Se tiver que morrer, eu vou morrer no púlpito, mas eu não largo. Daqui, ou quando Jesus achar que tem que me levar, que eu acho que ele não vai fazer isso, eu estou preparado para o arrebatamento da igreja. Aí pronto, acabou o ministério aqui até na face Jesus da terra. voltar, então. Até Jesus voltar. Então, nessa brincadeira toda de até Jesus voltar, onde é que vocês pretendem chegar, sinceramente? Até o arrebatamento. Trabalhando? Trabalhando. Construindo igreja? Construindo igreja. E ganhando almas para Jesus. Eu me lembro que vocês estão aí num projeto de crescimento, né? É aquilo Você que... fala em 500 igrejas mais. É aquilo que foi feito em 50 anos, que nós levamos 50 anos fazendo, Deus tem uma promessa profética para nós, que nós vamos fazer agora em 5. Então, se nós temos hoje quase 4.000 igrejas no Brasil, essas 4.000 igrejas, em 5 anos, vai passar, então, para 8.000 ou 10.000. Você acredita sinceramente nisso? Creio. Mesmo em tempo de crise? Mesmo em tempo de crise. Quem está em crise não está em crise. E tem uma coisa, Celso. Eu tenho usado esse... Não é? Exatamente. Que quanto mais crise, mais o povo não tem aonde que escapar. Ele não pode correr, ele tem que crer em Deus. Porque só Deus que vai ajudar ele. Só Deus que vai abençoar Passar ele. pelo momento da Entendeu? crise. Então, ele vai vencer a crise tendo exatamente na presença de Deus. Já estamos chegando ao final deste programa. Muitos dirão que nós fizemos uma homenagem ao apóstolo Doriel. E o que fica é exatamente o que nós vimos aí. A sua presença entre nós foi de suma importância. Eu participei da sua vida e ele da minha desde 1970, quando ele veio de BH para Brasília. Trabalhei ao lado dele, ele sempre me chamava para suas gravações, para programa de rádio, televisão, durante os 37 anos, onde ele jamais feriu a minha, falta de conhecimento. Ele esperou o momento certo para me chamar para Cristo. E o fez no ano de 1997. E a partir de então, aquela amizade que já existia, um trabalho conjunto que a gente fazia para o ambiente de rádio e TV, passamos a fazer também, agora eu como membro da sua igreja e ele como meu pastor. E aprendi demais desses 19 anos que lá estou e que estive ao lado dele
tendo-o como meu pastor, meu pai na fé, juntamente com a missionária Ruth, minha mãe na fé. Vimos agora Papai do Céu o chamando, tenho certeza que para a glória, porque o próprio Cristo disse, no final dos evangelhos está escrito, né, que quando aquele que estava ao lado, na cruz ao lado, pediu perdão, né, e que Jesus interferisse por ele, ele disse, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Agora imagina um cidadão que dedicou sua vida toda à causa do Cristo, que está dentro de uma igreja única desde 64 até agora. Este é o apóstolo Doriel. Imagina se você vai pensar outra coisa senão que ele já está no paraíso ao lado de Cristo. Quero me dirigir com esta certeza de que ele está ao lado de Cristo à família enlutada. E na verdade são duas famílias, a família da carne, missionária Ruth, seus filhos, né, os sobrinhos, a todos. Nossas condolências. O nosso coração também está doído, porque aí fazemos parte da segunda família, que é a família Casa da Bênção. Todo membro da Casa da Bênção o tem o apóstolo Doriel como nosso pai na fé. E é nessa fé que nós seguimos, graças aos ensinamentos que ele nos deu. Que o Senhor Jesus o receba realmente. Eu tenho certeza que já o recebeu. Com alegria e contentamento. Porque poucos, muito poucos, fizeram uma obra evangelística que Doriel de Oliveira fez na sua permanência terrena. Ele engrandeceu o Evangelho de Cristo. Até o último momento, eu tenho certeza, ele nunca, jamais perdeu a fé. Este é Doriel de Oliveira, a quem abraçamos como nosso apóstolo e como meu pai na fé. Que Deus o tenha.